Eu acredito que a única forma da gente conseguir fazer a pessoa sentir-se melhor é um tratamento menos sofrido, né? As pessoas que precisam passar por tratamentos um pouco mais tranquilos. E eu definitivamente não sei quando isso vai acontecer na medicina. Vitor Sorrentino é médico, palestrante internacional e autor dos livros best-sellers Segredos para uma Vida Longa e Quebrando os Tabus da Medicina. Ativista da ciência dos alimentos, Sorrentino é um símbolo de um movimento médico que tem como foco a longevidade saudável por meio da medicina integrativa. É muito ruim imaginar uma situação dessa. A gente sabe que é um sofrimento muito grande, um estigma grande, isso acaba com algumas famílias, sabe? Eu, assim, como cristão, né, eu acredito que é um momento de se aproximar de alguma forma de Deus, independente da sua religião. Porque quando a gente se aproxima mesmo, né, e começa a entender um pouco mais o propósito da nossa vida, as coisas ficam muito mais fáceis. A gente não tem... Claro que vão ter muitas pessoas nesse momento, estou assistindo aqui, que, poxa, mas eu não acredito em Deus e tal. Então, um criador, alguma coisa tem, né? Alguém nos criou, né? Que seja a mãe natureza, tá? E eu tenho essa convicção, porque no andar da minha vida como médico, quando eu virei a chave para começar a falar de medicina funcional, de uma outra forma de enxergar as doenças, enfim, eu passei por momentos muito críticos de literalmente pensar em abandonar a medicina, mas não foi nenhuma nem duas vezes, e não foi nem só 10 vezes. De tamanho que foi o desgosto em ver que a máfia médica ela não quer que isso seja propagado, não quer, é uma briga de egos também, é uma coisa que envolve muito dinheiro. Então, assim, interesse realmente em salvar vidas parte de muitos médicos, sim, mas parte fundamentalmente das pessoas, porque a indústria ela precisa lucrar, e eu não acho errado isso, ela precisa lucrar. A gente não pode acreditar que a indústria farmacêutica está querendo nos salvar, não, ela está querendo lucrar e encontrar clientes, bons clientes, né? Isso não a torna má, isso me torna mais consciente da minha vida. Então, o maior interessado em viver não vai nem ser eu sou médico, somos nós mesmos. E eu acho que se a gente só consegue se encontrar nesse momento, assim, se a gente começar a se entender com Deus aí e tentar entender nossa missão na vida, que propósito que a gente tem, às vezes tornar a nossa doença um propósito legal, né? Mostrar hoje em dia, nós vivemos uma vida super exposta hoje, redes sociais e tal, então talvez tenha algo a mostrar para os outros, tenha algo a ensinar para os familiares, desenvolver resiliência. O que eu mais desejaria para essas pessoas é que entendesse a importância desse momento, entender um propósito do momento e tentar tirar proveito do momento. Eu sei que é difícil, mas tentar tirar proveito. E o segundo, obviamente, é a remissão. E que entendam que boa parte de vocês que estão assistindo e que precisam sair da doença, muitas das pessoas que tratam o câncer, elas conseguem tratar e elas entram num período, então, de remissão. Oh, eu fiz a quimio, fiz a cirurgia e estou bem. Nunca pense que está bem. Não respira nesse momento. Muda a tua vida nesse momento, porque a doença existe. Você está em remissão. E alguma coisa fez tu desenvolver ela. Então é o momento agora, por mais cansativo que seja, assim, mas eu acabei, quero respirar. Respira um pouquinho, mas assim, logo já, transforma a tua vida. Use isso aí para transformar, porque é bem provável que se não transformar, vai voltar. Tem muitas formas de explicar isso. A primeira coisa é que todo mundo tem medo de morrer, né? A grande parte das pessoas tem medo de morrer. Ou porque tem um medo de não saber o que vai acontecer, ou então por receio de deixar algumas pessoas aqui desamparadas, filhos e tal. Então eu sempre brinco que o medo de morrer é uma imaturidade nossa, né? Porque todos vamos morrer. E acredita-se que tenha algo, né? Boa parte dos brasileiros, nós estamos falando do povo brasileiro, eles acreditam que tenha algo melhor, mas para quem se comporta melhor aqui, ou quem faz aquilo que deveria ser feito aqui. Então, em parte, eu acho que muita gente tem medo de morrer, sem perceber, porque entende, e aí eu estou indo para um lado um pouco mais espiritual da coisa, entende que não fez exatamente, não se comportou, não fez aquilo que deveria ser feito do ponto de vista assim, de honestidade, integridade, né? Enfim.
A outra parte é que, aí vamos para o lado mais físico aqui, é uma doença que deixa um estigma muito forte, né? A pessoa tem aquele estigma que vai sofrer com a medicação e que vai ficar careca e que todo mundo vai perceber. E isso acontece, assim, eu sou médico e realmente eu olho e aquilo ali sempre me choca, principalmente quando eu vejo uma pessoa mais jovem. O grande medo do câncer é o sofrimento, então. Não é exatamente o morrer, né? Porque se a pessoa morre de forma um pouco mais drástica, um pouco mais rápida, seria menos sofrimento, tanto para a pessoa como para a família. Agora, tem um outro lado dessa moeda, né? É saber que realmente a gente não tem o controle. Então, muita gente assim, poxa, mas eu tenho medo de infartar, medo de sei o quê. Dificilmente hoje a gente vê desfechos tão drásticos no infarto ou de alguma coisa, como no câncer, que vê a pessoa literalmente definhando. Então, eu acho que esse medo envolve tudo isso, né? Tanto a parte espiritual, como a parte do sofrimento, como o descontrole, a falta de saber se tem como resolver ou não tem como resolver. Outras pessoas nesse mesmo documentário vão apresentar formas diferentes de enxergar o câncer, formas diferentes de encarar os tratamentos. Tá? Por qualquer lado é sofrido. Porque o outro lado é uma regra em estilo e hábitos de vida que tem muita gente que não está afim de pagar esse preço. Então, é sempre um grande desafio, independente de escolher uma terapia tradicional ou uma terapia complementar alternativa. No final das contas, as pessoas que assistirem eles vão se dar conta que os números para os dois lados, em quem faz a coisa, eles são praticamente iguais. Né? Em fazer uma coisa alternativa ou não, no final das contas, para a ampla maioria dos cânceres, vai depender muito de como for conduzido, de coisas que não estão ao nosso alcance, de como o corpo vai responder. Entretanto, é sempre um esforço, um desgaste. Eu atendo muita gente que tendo muita gente com doenças autoimunes, por exemplo, em que eu falo, olha, no teu caso, vai ter que radicalizar. Se tu quiser a minha ajuda, né, eu não trato o câncer. Mas se quiser entrar em remissão depois de um tratamento, ou então se optar fazer uma mudança de estilo de vida junto com o tratamento, não serve mais ou menos. Enfim, tem gente que não dá o seu máximo nem em ser pai e ser mãe. Imagina nem no trabalho. Nunca chegou ao ápice de falar assim, agora me entreguei totalmente para ser uma pessoa bem-sucedida. Tu imagina na sua própria vida. E ali, bem-sucedida depende de dinheiro. Na sua vida a pessoa consegue viver, né? Viver sendo mais ou menos. Então eu como mais ou menos. Eu não me esforço tanto. E a gente não pode nem julgar esse tipo de atitude porque isso aí tá dentro da pessoa, às vezes, né? Ela foi ensinada assim, ela está acostumada com isso e isso é cômodo. Mas para os dois lados, assim, tem que se esforçar demais, tem que aturar demais, aguentar uma carga muito, muito pesada. E o preparo individual para isso, para cada pessoa, olha, são coisas, esse preparo foge muito do nosso entendimento. Existem estudos, e não são poucos, demonstrando isso, né? Demonstrando o impacto. É claro que quando a gente fala de câncer, a coisa se limita muito, assim, inclusive para comparar remédios. A gente limita muito, porque normalmente na medicina a gente quer confirmar que uma droga funciona, a gente compara ela com outra, ou preferencialmente, assim, a grande parte das pessoas ainda, dos estudos conduzem formas de confirmar bem básicas, né? Ela compara com uma pílula de farinha, para ver se funciona mais ou não. No câncer, por ser uma doença tão séria, são limitados os testes que se fazem. Então, assim, a gente não sabe se a pessoa que trata com o remédio e a pessoa que trata com a pílula de farinha, quem funciona mais. A gente nem testa isso. E isso é um pouco preocupante, né? Mas, enfim, a gente não tem muito o que fazer porque o mecanismo ele não pode ultrapassar a prática, né? E a gente usa isso para tudo. Eu tenho um mecanismo que explica o porquê que quando a gente abre aquela artéria do coração, a pessoa, então, teria um melhor fluxo cardíaco. Isso é um mecanismo. Na prática, os estudos mostram que a pessoa assintomática não melhora. E até pode correr mais risco no procedimento. Vai botar uma molinha lá. Então, a gente teria que ter esses estudos mais para conduzir, só que eles são totalmente antiéticos do ponto de vista da bioética. Né? Enfim, assim como ficam difíceis o estudo com esses pacientes oncológicos, né, do ponto de vista assim, metabólico, eles não são tão realizados.
É pela fragilidade da situação e tudo. O fato é que os que existem, não são poucos, tá? Mas poderiam ser muito mais, porque a gente tem anos de desenvolvimento dessas doenças. Eles demonstram nitidamente, claramente, categoricamente, sem dúvidas, de que o estresse ele dificulta o tratamento, dificulta, inclusive, para a remissão depois, né? Quando a pessoa, ela não se cura, né? A gente fala de cura, mas não é cura. Ela fica sem. Então, dificulta muito depois e pode ser um dos grandes impulsionadores para uma metástase ou então para uma falha terapêutica. Porque, como eu já falei, o estresse está intimamente ligado à nossa resposta inflamatória. E a resposta inflamatória está intimamente relacionada à nossa resposta imunológica. Se o nosso sistema imunológico não estiver bem, eu não consigo combater coisas simples. Quem dirá coisas mais complexas como o câncer. Se a pessoa, eu fico resfriado constantemente, eu fico com candidíase constantemente, eu tenho herpes constantemente, que é um grande candidato a ter câncer. Ou uma doença autoimune, se tiver na família, né? Alguma história familiar, às vezes a gente nem conhece a história familiar. Então, ou então tu é um grande candidato a inaugurar uma predisposição que era de 5% na família, mas tu vai inaugurar. Então, nós temos que enxergar de uma forma diferente o estresse, não de uma forma subjetiva. Estar estressado vai pescar, não é isso. É fortalecer o nosso sistema do estresse. Porque vai ter estresse, não tem como a gente não ter. E tem formas de a gente fortalecer de forma até personalizada e outras um pouco mais genéricas. Entrou, então, em tratamento, eu acredito que no mesmo momento eu tenho que amparar o sistema do estresse. Com nutracêuticos, com alimentação e suplementação. Pensando na alimentação, como que a alimentação teria que ser perfeita para alguém evitar esse momento ali. Eu vou ter que entrar nesse tipo de alimentação. Não é essa a recomendação que os pacientes têm. E isso é muito chato, porque às vezes a gente vê a gente chama de medalhões, né? Os médicos aí que coordenam grandes grupos de tratamento de câncer em os hospitais mais importantes do país. Às vezes a gente vê na televisão os caras falando, não, é importante o estilo de vida. Só que eles falam isso. No consultório eles não fazem isso. No consultório eles estão lá, o paciente pergunta, eles falam assim, não, a vida normal é uma bobagem. Para te dizer que todo mês eu tenho alguém que passou por isso e vem me relatar, e eu fico pasmo de ver que aquele mesmo cara que vai na televisão, sendo politicamente correto, e até sendo correto, falando que de fato o estilo de vida faz um impacto muito grande, é o cara que dentro do consultório não vai orientar o cara. Tudo que uma pessoa que está fragilizada naquele momento e que é um pouco fraca e que não quer ter muito esforço além do que fazer o tratamento do câncer. Volto a dizer, não estou julgando porque é um momento muito difícil, mas tudo que ela quer é uma palavra de conforto. Conforto é algo que seja confortável para mim. O que é confortável para todas as pessoas? Pô, comer bobagem, eu também gosto, isso é confortável, mas não é a minha prática, não é o dia a dia, a minha rotina. Mas se eu tiver uma doença crônica, eu não tenho mais opção. Eu não tenho assim, eu posso, não, eu devo. Senão eu estou assinando embaixo, de que assim, olha, eu estou querendo cavar minha cova. Só que como isso não é passado no consultório, isso é muito cômodo. E a pessoa assimila aquilo. Assimila e todo mundo sabe que está equivocado isso, mas ela assimila o equivocado porque ela tem medo de enxergar a verdade, porque aquela verdade pode destruir uma ilusão que é muito cômoda naquele momento. O estresse ele é importante, não é subjetivo, ele pode ser aferido, a gente pode medir exames e ver o quão debilitadas as pessoas estão do ponto de vista imunológico. Quem auxilia e muito para isso, para o combate aos danos do estresse, é a alimentação. O mental também faz uma grande diferença, mas o mental a gente tem diversas vertentes aqui, né? Mas a alimentação dá um suporte básico e isso ou a gente implementa ou a pessoa entrou sem implementar isso, ela vai ter muito menos chance de remissão. Tem duas coisas que eu julgo fundamentais. Eu vivo batendo nessa tecla, o tempo todo eu falo sobre isso. Qualquer condição crônica requer primariamente um nutricionista funcional. Qualquer condição crônica. A gente já sabe, todo mundo sabe que as condições crônicas, doenças crônicas, elas 15, 20% elas são, eu estou chutando para cima, tá? Porque não é isso, é menos. Mas 15%, 20% seriam genéticas. O resto tudo é estilo de vida. E do estilo de vida o mais importante não é exercício físico, não, é a alimentação. Então não tem como eu pensar em enfrentar uma doença crônica sem ter um nutricionista funcional. Por que eu digo nutricionista funcional? Porque existe o médico e o médico funcional, o médico está preparado para a doença e o funcional está preparado para a prevenção, mudança do estilo de vida.
Então é isso, existe o nutricionista que está lá prescrevendo no café da manhã um pão integral com margarina, porque tem um cilindro do coração, que é um lixo alimentar, ou tem o funcional, ele entende a função do alimento. Para ele vai ser um ovo muito melhor, não quer dizer que não possa comer eventualmente um pão, mas ele vai falar do ovo, porque é um alimento que nutre, e o pão não nutre, muito menos a margarina. Todas as doenças crônicas, elas deveriam iniciar com isso. Primeira coisa, busquei o profissional, um especialista, busco junto no nutricionista funcional. É nem possível desconectar isso, é impossível. Eu não trato, eu trato também doenças crônicas, mas assim, eu tenho pacientes assim, que até falam assim, não, Vitor, mas eu não quero passar no nutricionista. Não, para mim é obrigatório. Passa antes com eles do que comigo, então. Na minha equipe, todo paciente que passa comigo, isso eu idealizei há muitos anos, eu acho que fui o primeiro no Brasil a idealizar dentro de uma clínica, isso a obrigação, e não a possibilidade. Antes era uma possibilidade, passar no médico, olha, eu te indico passar no nutricionista. Tá, eu passo, não passa. Eu falei assim, não, então tá, então tu vai pagar mais, obrigatoriamente tu vai passar, e aí eu contrato um nutricionista. Então, por quê? Porque não tem como eu vencer uma doença crônica sem estar ancorado em melhora de estilo de vida. Ah, mas não sei quem venceu. Venceu até quando? Porque venceu ali aquele câncer, e aí o diabetes, aí daqui a pouquinho hipertensão, doença cardiovascular, Alzheimer. Não tem como. Primeira coisa é obrigação. Tem que ter um nutricionista funcional junto. E não dá também para a pessoa pensar, claro que estou pensando, extrapolando um pouco isso, eu tenho um filho pequeno. Ah, não, ontem eu estava conversando com minha esposa, fazendo um chat, ela é nutricionista materno-infantil do meu bebê, que não tem nem como entender. Ele está lá com 6 meses e meio. Mas se eu acho importante para mim, por que eu não vou pegar para o meu filho também? Não tem como. Não, mas eu quero, estou fazendo uma dieta para emagrecer aqui. E teu filho está comendo o quê? Salgadinho, ama chips? Não dá. Então você tem que começar da base. Todo mundo tem que ter. E nutricionista funcional é muito acessível hoje, não é tão, sabe? Tem médicos funcionais que são menos acessíveis. Tem menos, agora nutricionista tem muito, né? E claro que eu vou buscar alguém que não vai me prescrever o cream cracker de manhã, porque tem pouca caloria. Pô, isso já não existe mais alguém acreditar numa proposta dessa. Então eu quero qualificar os nutrientes da minha alimentação e não só pensar em caloria. Bom, mas junto do câncer, especificamente do câncer, como tem muito, a gente está falando de estresse, né? Como tem muito do mindset, a gente fala muito de mindset hoje, de mudar a perspectiva psicológica da pessoa e tentar conduzir melhor e suportar melhor e tentar entender aquilo que nos depletou de uma forma mais... Aí tem várias terapias que seriam interessantes. Então são duas coisas que não dá para entrar para combater uma doença crônica sem nutricionista funcional e alguém que entenda, que alguém que ajude a mudar o nosso mindset ou dar um amparo para isso. Aí a gente tem, claro, psicólogos, a gente tem os life coaches, a gente tem as pessoas que são especializadas em programação neurolinguística, que eu acho que eu apostaria muito naquele momento. Então tem duas coisas que eu apostaria muito no início se eu fosse pensar em câncer aqui, além da nutrição. Quando a gente olha para a cabeça da pessoa, né, para o psicológico, eu apostaria muito, primeiro, programação neurolinguística, porque ele é muito pontual em reprogramar aquilo que linguisticamente tu programou errado. O porquê que tu trouxe essa doença para ti, como que tu considera ela. E o que na tua vida está de errado ali que tu pode mudar linguisticamente. Nós somos seres linguísticos, né? Então, eu acho que isso seria mais rápido, até porque não é uma coisa amorosa, não é uma coisa, mas e aí a história da infância, da mãe? Não, são as 5 sessões, 10 sessões, vamos lá, vamos mudar. O passado, nesse momento não vai me interessar muito, eu só quero entender para poder mudar o futuro. Não estou falando que as outras terapias não são interessantes, mas eu acho que ali é mais pontual, mais rápido, né? Segunda coisa que eu acho que é muito rápido de fazer, e eu acredito que beneficiaria todas as pessoas. Já passei por isso, já fiz vários tipos de terapia que eu gosto, eu sou um cara curioso. Eu acho que uma constelação sistêmica, constelação familiar ajudaria muito essas pessoas. Porque todos nós temos enlaces familiares aqui, tanto é que são explorados amplamente na psicologia tradicional, né? Sempre a gente vai falar como é que é a relação com o pai, com a mãe e tal. E tem muita coisa que a gente percebe, né? Tá o irmão, tá lá, e tem outras coisas que a gente não percebe. A constelação familiar, muita gente, eu estou falando aqui nesse momento, muita gente nem sabe o que é isso, né? Que bom que vai pesquisar. Ela é uma sessão, então é rápido. Uma sessão a gente consegue, às vezes ali, assim, olha, eu me sinto assim, agora eu entendi, né? Porque eu tive, não é que fui abusado, não é só isso, né? Mas porque
bom, houveram aqui algumas situações, inclusive na vida de meu pai, da minha mãe e tal, que fizeram com que eles reagissem de tal forma e eu acabei reagindo assim. Então é rápido. Eu acho que nesse momento do câncer, é legal de ter alguém para conversar? É. Mas eu acho que simplesmente conversar de desgraça talvez nem seja o momento. Então, mas a desgraça nesse momento não vem muito bem, né? As coisas tristes. São coisas um pouco mais resolutivas, mais práticas, mais rápidas. Então, eu pensaria nisso. Mas tem o reiki, tem a psicologia tradicional, tem a hipnose, tem as regressões, tem a comportamental, e tem várias coisas que podem nos ajudar bastante nesse momento. Se eu estou estressado, que eu estou completamente agredido o tempo todo, por menos que eu perceba, eu vou ter uma baixa nas minhas defesas. E essa baixa das minhas defesas, elas também significam a baixa do reparo celular. Nesse momento eu vou ter passagem de danos celulares que eu não consegui. Eu tenho ali 3 a 8 mil células por dia que são células potencialmente cancerígenas. Estão se formando de um jeito errado. Eu tenho como reparar isso, normalmente acontece. Não estamos com câncer, nós estamos tendo sem ter. Né? São células que se alteram. O nosso corpo, a vigilância não deixa passar. Mas vai chegar um momento, se eu estiver entregando muito estresse para o meu corpo, volto a dizer, psicológico ou metabólico, que vai passar. E essa passagem do dano acelerado celular, sem eu conseguir reparar, porque eu estou prestando atenção em tantas coisas que estão me danificando, ou então eu estou acelerando tanto esses danos, através de poluição, de pesticida, né, que chega um momento que passa. E aí não volta mais. Passou, começou a se proliferar, não volta mais, porque as células elas são burras e inteligentes ao mesmo tempo. Elas usam um sistema burro que o nosso corpo, infelizmente, fica inacessível para o nosso corpo. Então, as células do câncer elas têm uma característica diferente, utilizam uma energia diferente, elas conseguem se proteger num meio que fica totalmente inacessível. E o estresse está diretamente relacionado ao desenvolvimento de doenças todas, inclusive do câncer. É claro que a gente sabe disso, muita gente sabe disso de forma um pouco mais subjetiva. Até na medicina se fala de forma muito superficial. Por que superficial? Porque em sabendo que as pessoas estão sofrendo disto, né, de um ataque constante, né, tem meios da gente, pelo menos, auxiliar esses sistemas. Bom, isso seria uma forma de prevenção, até mesmo para quem está tratando o câncer, porque se está acontecendo isso, a gente não pode falar assim, calma, desestressa, tal. Muitas vezes a gente está vivendo situações na vida. Eu escrevi esses dias sobre estresse e câncer e choveu de pessoas ali. Bom, o meu eu tenho certeza que foi isso. Foi depois da morte do meu pai. O meu eu tenho certeza. Foi depois que eu tive uma desilusão. As pessoas sabem, mas é muito subjetivo. Poderia ser diferente? Provavelmente sim, porque se eu sei que eu vivo sob estresse, acontece de eu entrar numa espiral tão ruim assim de estresse, como é que eu poderia proteger meu corpo? Bom, ali eu tenho que ativar ao máximo a minha capacidade antioxidante e anti-inflamatória. Para quê? Eu preciso ter ajudantes nesse processo, porque o meu corpo sozinho ou a alimentação sozinha não vai fazer. É por isso que aí entra alguns estilos de alimentação, que nesse momento assim, estou passando por isso, peraí, corta determinados alimentos aqui que são potencialmente deletérios para a gente. Corta tais coisas, insere tais coisas. Só que uma pessoa que está no meio desse rolo, como a gente não divulga isso, ela nem sabe para quem procurar, ela nem tem forças às vezes. Mas tem coisas simples, ela pode não ter força, mas de repente se ela fizer um uso de uma dose alta de ômega 3 naquele momento, pode ser que aquilo seja determinante, pode ser, não estou confirmando. E se eu colocar junto, fizer uma dose alta de cúrcuma naquele momento, de curcuminoides, né, que estão dentro do açafrão, pode ser que aquilo seja determinante. A gente não sabe, porque nunca vai ter como a gente comparar. O que a gente sabe? Que eles ajudam na prevenção. Pô, se ajuda na prevenção, vamos usar, principalmente em momentos que a pessoa esteja, bom, eu uso sempre, mas vamos usar principalmente, pelo menos, informar as pessoas de que, assim, tem jeito de vocês, sabendo que esses períodos vão ser períodos críticos para desenvolvimento, não só de câncer. Doenças autoimunes também, elas despertam desses momentos de muito estresse. Vão tentar usar alguma coisa preventivamente nesses momentos que você não precisa ter força para fazer, não precisa ter dinheiro, né? Só isso. Você compra e usa. Pô, Vitor, e se não fizer diferença? Bom, mal não vai fazer também. Então tem isso, tem a cúrcuma, tem alguns chás que podem ajudar, tem muita coisa que a pessoa não precisa ter força para fazer naquele momento. Exercício físico não consigo, o sono não está bom.
tá bom. Tem chás que podem ser utilizados, a cúrcuma, o ômega 3 em doses mais elevadas, diminuir determinadas gorduras nesse momento, tentar diminuir açúcar nesse momento, nem que seja através de um remédio, porque o açúcar nesse momento vai ser ruim. Tem formas de a gente conduzir. Nós temos que divulgar isso e as pessoas saberem e não ficar essa guerra na medicina de assim, mas falta evidência disso ou daquilo. Bom, a gente sabe que isso faz bem, faz. Mal não vai fazer, né? Bom, então tá. É algo a mais a se fazer, porque senão não tem um jeito específico de combater o câncer. Específico não tem. E a gente sabe que não é genético, ou seja, a pessoa desenvolve. Além disso, a gente tem como dar amparo para o sistema, né? Porque se eu estou usando demais o carro usa uma gasolina aditivada, eu posso colocar uma extra aditivada que hoje tem jeito de fazer isso, né? Se aquele sistema adrenal ele utiliza grandes quantidades, por exemplo, de vitamina C. É uma coisa básica, todo mundo sabe que vitamina C ajuda um pouco para a imunidade. Poxa, naquele momento ali de mais estresse, pode ser que uma dose bem alta de vitamina C pode me ajudar. Assim, por quê? Não só pelo efeito antioxidante e na imunidade especificamente, mas a vitamina C, a maior concentração, por exemplo, de vitamina C no corpo está nas adrenais. Então tem tudo, tá tudo correlacionado. Tem algumas vitaminas que a gente não consegue na alimentação em quantidade aumentada. Preciso tomar durante a vida? Seria interessante, mas se não tomar não tem problema. Agora, nestas condições, estou vivendo sob estresse constante. Bom, então cabe usar, porque pelo menos esse sistema vai ficar com tudo que ele precisa para poder reagir. Nós temos um sistema nosso, que é o nosso sistema de sobrevivência, na verdade de viver, né? Para viver a gente depende do estresse, que é um estresse fisiológico. Eu preciso acordar de manhã com estresse, e esse estresse me faz não ter uma queda de pressão quando eu levanto. Então eu levanto, junto disso adrenalina é produzida, cortisol é produzido, e isso faz com que durante um período do meu dia, eu como um ser biológico, eu tenha força para lutar, matar ou morrer. O matar ou morrer biologicamente, né, falando lá, savanas, era não ser morto por um animal e conseguir caçar, né, caçar, colher, enfim, para poder sobreviver. A sobrevivência era comida. Hoje continua sendo, né, sobrevivência é comida e outros bens, só que não é mais o caçar, né, o nosso caçar, o colher é trabalhar. Então, independente da situação, né, a época que a gente está enxergando, o nosso corpo ele se prepara para a batalha durante o dia, e de noite ele diminui essa batalha para conseguir reparar, né, descansar. Bom, durante o dia, então, quando esse sistema está ativado, é um sistema que ele é quase que coordenado por alguns genes que a gente chama de clock genes, né, os genes do nosso relógio. E esse relógio, ele conta muito com curvas hormonais, que são essa curva de cortisol, que eu tenho de manhã, de tarde, de noite, e depois a curva da melatonina de noite. Claro que outros vários hormônios estão participando disso, mas a gente pega dois assim que são mais ou menos símbolos de momentos. Porque a melatonina, além de ter outros papéis no nosso corpo, no nosso cérebro, ela tem a função de reparar o nosso sono, uma função antioxidante, de limpar muitas coisas, né, de modular muitas coisas. E durante o dia o cortisol, então, teria essa função de estar mais alto, porque é ali que eu vou matar ou morrer, eu vou trabalhar. O matar ou morrer é também combater os danos, que eu estou deitado aqui, dormindo, eu não estou batendo, eu não estou tendo dano nenhum, não estou numa posição que tenha um músculo determinado ali, ou um pedaço da pele apertado. Eu estou sempre danificando, de certa forma, meu corpo durante o dia. Eu estou comendo, está passando alimento no meu tubo digestivo, esse tubo digestivo está se desgastando. Então, durante o dia, eu tenho desgaste o tempo todo. E uma das funções mais importantes do cortisol, não só do cortisol, mas dos derivados do cortisol, seria um papel bem anti-inflamatório para esses eventos que acontecem durante o dia, inclusive o matar ou morrer, né? Se eu fosse caçar, eu teria que estar pronto para isso, para correr, para me estressar e para sofrer o dano, e esse dano sempre condicionar a um fluxo rápido de energia para mim, quando eu precisar, e além desse fluxo rápido, a reparação rápida daquilo que está acontecendo. Essa reparação via uma via mais forte para isso, do reparo, do anti-inflamatório, é o hormônio mesmo, que é o hormônio cortisol. A gente tem vários elementos do nosso corpo que vão combatendo a inflamação. Bom, mas durante o dia, nessa curva de cortisol, então, eu posso ter alguns desequilíbrios da curva que seria natural. Se eu estou aqui procurando um animal, quando eu encontro, saio correndo, eu tenho um pico de cortisol. Isso seria, eu peguei o carro, trânsito. Só que
já não é mais assim, quando eu encontro um animal ou quando acontece alguma coisa. Eu tenho o dia inteiro. E esse excesso, né, de solicitação, porque quem produz esse cortisol é uma glândula que se chama adrenal. Então, esse excesso de solicitação adrenal que vem junto com a adrenalina, com catecolaminas e que prepara o corpo todo para eventos drásticos, sem que seja, porque o dia inteiro eu estou sempre preparado para ter um evento de caça, mas eu não tenho isso. A gente utilizando menos ou mais, mas não é uma caça, Vitor, tá bom, mas quem que tá exigindo? É de novo da adrenal? A gente vai tendo um desgaste dela, um desgaste. E isso, como o corpo vai se preparando para reagir, quando ele quer reagir, naquele momento é mais importante matar ou morrer, não é, mas não é matar ou morrer, é o trânsito, não tem problema. O corpo ele não sabe que é o trânsito, tu consegue interpretar, essa é a tua visão. Entretanto, quem tu solicita, é como se você está andando mais rápido ou mais devagar no carro, está andando, mas está andando, tá, então tá. Está acelerando um pouquinho, tá desgastando. Não tem jeito. E o desgaste vem desse sistema hormonal que coordena todos os outros. Então, toda vez que eu tiver isso, todo o meu corpo se prepara para isso. Num corpo que está se preparando sempre para matar ou morrer, não quer ficar feliz. Ele vai baixar a serotonina. Não quer resolver um vírus que está chegando. Não é o vírus, é algo que está me agredindo. Nenhuma bactéria que está chegando. Então, é como se eu estivesse priorizando algumas funções do meu corpo. É claro que, se junto disso eu tiver a minha alimentação me agredindo, ou vírus, outros me agredindo, ou bactérias, outras me agredindo. E é o fato hoje, né? Ou poluição eletromagnética, ou pesticidas. Enfim, eu tenho agressão o tempo todo. Então eu tenho o tempo todo um sistema tendo que ser ativado, que é o sistema do estresse. Estresse metabólico, psicológico, é o tempo todo. Não tem como ele ficar o tempo todo acelerado. Ele vai ter momentos que ele está priorizando uma coisa e a gente vai deixar passar muitas outras. O simples fato de estar com ele acelerado o tempo todo, a gente acaba condicionando toda uma mudança nas nossas produções de hormônios, né? Tem muita gente que procura, mas a libido está baixa, tá? Eu falei, cara, mas assim, um animal na natureza, como nós, a gente quer primeiro sobreviver, segundo perpetuar a espécie, que seria a segunda função nossa. Quem quer tentar em sobrevivência não quer perpetuar essa espécie. Não vai ver uma fêmea na natureza querendo acasalar, cruzar, se ela estiver sendo agredida. Não vai. Assim como um macho. Ele não vai, ele vai lutar antes, daí depois sim. Então, como esse sistema ele fica todo remodelado no nosso corpo, essa produção dos hormônios, as nossas toxinas, as nossas defesas, também acontece uma mudança muito importante na microbiota intestinal, lá nas bactérias do nosso intestino, são muito importantes para as nossas defesas, né? As nossas defesas dependem 80% do nosso intestino, como que ele vai nos liberar esses agentes. Aí eu tenho uma completa agressão no meu corpo. A gente sabe que as pessoas que têm mais, vamos pegar na área de infarto, porque na área de infarto é o que tem mais estudos. As pessoas que têm mais fé, não só a fé religiosa, né, mas a fé que vai sair dali, um pensamento mais positivo, eles saem melhor, eles se curam melhor, se tratam melhor, sobrevivem mais. E no câncer, isso também seria positivo se a pessoa conseguisse ter forças para isso. Como uma coisa muito amorosa, né? São tratamentos que são debilitantes muitas vezes, as pessoas sofrem muito, tem gente que passa muito mal e tal, e aí tu tá naquele ambiente fazendo uma quimioterapia, às vezes com um monte de gente ali sofrendo. Acaba que a pessoa tem que ser muito forte para ser muito positiva no câncer. Tenho vários pacientes que foram muito positivas e continuam sendo. Só que a positividade, claro que ela tem o acreditar que vai sair e encarar isso de peito aberto, ele também tem algumas consequências que podem ser deletérias. Então, do ponto de vista que eu não sofro muito pelo estresse, e o estresse depleta em absoluto nosso sistema imunológico, haja visto, basta assim, uma pessoa que tenha recorrência de herpes. Quando que ela vai ter? Estresse. Teve estresse? Pão. Resfriado? Estresse. Tem. Então, a gente sabe, né? Só as pessoas não conseguem explicar muito bem isso, que eu consigo explicar bioquimicamente o que acontece com o nosso sistema. Então, toda vez que eu baixo as minhas defesas, eu fico muito mais suscetível. O tratamento do câncer, quando é indicado quimioterapia, ele já deixa a pessoa muito depletada, naturalmente depletada, tanto que ela tem que cuidar com infecções. Isso é um dos grandes riscos, né, de algumas terapias de quimioterapia. Se a pessoa estiver já com a defesa dela muito comprometida, e geralmente fica muito difícil de lutar.
É claro que ali se conta muito mais com o remédio, né, as terapias, do que propriamente com a positividade da pessoa. Mas é um paradoxo muito difícil de ser solucionado. Eu acho que nunca vai ser solucionado. Eu acredito que a única forma da gente conseguir fazer a pessoa sentir-se melhor é um tratamento menos sofrido, né? As pessoas que precisam passar por tratamentos um pouco mais tranquilos. E eu definitivamente não sei quando isso vai acontecer na medicina. Eu convivi, né, vivi de perto com um familiar que teve um câncer de intestino e ele era relativamente jovem, não era familiar direto, né, mas eu convivi próximo. E inicialmente o tratamento que foi proposto para ele, que é um tratamento novo, não sei o que e tal, levou ele a quase a óbito no início, né? Eu acredito que muito porque ele teve uma baixa tão significativa do sistema imunológico dele, não só com o remédio, né, com a quimioterapia, mas com o grau de falta de entendimento do que estava acontecendo, que foi assim, já estava escrito que não ia acontecer algo de bom inicialmente. O que aconteceu, é que, assim, e o que acontece com muitas das pessoas, que é a pior coisa que a pessoa pode fazer é se vitimizar. E a gente não pode nem julgar essas pessoas, porque é uma situação muito, muito ruim, é se vitimizar. Por que eu? Mas se não for tu, é o outro do lado. Por que o outro? Por que o outro? Não tem, né? Por que eu? Porque por algum motivo foi escolhido para passar por isso, né? Eu volto a dizer, é mais fácil falar do que sofrer na pele isso, né? Mas a pior coisa que a pessoa pode fazer é isso. Quando ela entra nessa vitimização, o estresse dela é muito mais profundo, porque ela se sente a prejudicada no mundo. Infelizmente, a vida não é só felicidade, não tem. E toda vez que a gente está passando por alguma coisa ruim, sempre tem um motivo, né? E provavelmente tem coisas boas que a gente pode aproveitar daquelas situações ruins. Então, o câncer, se a pessoa se vitimiza e entra num grau de estresse um pouco mais profundo, e é muito difícil de lidar com isso, obviamente, os tratamentos, definitivamente, eles vão de mal a pior. Eles não vão ser bem conduzidos, assim, pelo próprio corpo. Porque o corpo não tem como reagir a isso, né? A gente sabe de histórias, mais histórias de pessoas que a gente diz, nossa, tal pessoa se entregou. É a pessoa que queria morrer, ela morre, assim morre. Ela vai para o hospital lá, ela está esperando o último filho chegar de uma viagem, chegou, ela morre uns dias depois. A gente não tem como explicar isso. Tem, a gente se entrega, né? E o corpo sente que a gente se entrega. Não é nenhuma coisa assim de Deus saber. Pode até ser que sim também, mas o corpo se entrega. As nossas defesas baixam demais. Então, dentro dessa doença tão ruim, a gente conseguir orientar as pessoas, e a gente não adianta só orientar, porque sozinha ela não vai conseguir, mas trazer em volta. E existem centros de câncer que são muito legais, porque eles trazem toda uma coisa junto a coisas importantes, te ensinam sobre meditação, algumas pessoas se apegam mais à fé religiosa, outras pessoas você começam a gostar da parte de alimentação, eles trazem a família, ou terapias junto que podem fazer ela sofrer menos dos danos dos remédios. Infelizmente, isso não é acessível a todos. Então, assim, hoje a gente tem esses centros, aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, que prezam por tudo isso para te fazer sentir menos doente, né? Assim, eu tenho uma doença como qualquer outra, é uma doença crônica, e que o acesso não é tão divulgado. Independente disso, as pessoas podem individualmente ir buscar essas coisas complementares. Então, assim, temos um outro paradoxo aqui. Existem centros assim, existem aqueles só alternativos, só complementares. Existe uma grande massa de médicos que conduzem os tratamentos de câncer que eles não dão dica nenhuma para a pessoa porque ela pode fazer isso. E aí a pessoa, ela não tem como pensar. Eu costumo comparar, eu fui ter meu bebê, eu fui num médico, depois em outro. O primeiro médico me falou as coisas legais, tá bom. O segundo me falou isso, me falou quais os cremes que poderiam usar a minha esposa, me falou que teria uma fisioterapia pélvica importante, já que ela queria ter filho normal, teria uma enfermeira depois que ela poderia fazer contato por conta se rachasse o bico e tal, teria uma outra pessoa que é uma doula para acompanhar durante a... Pô, a gente não sabia que existia tudo isso. Claro que eu sabia, mas, digamos, vamos colocar um paciente normal, não sabia. E eu tinha condição de procurar. Mesmo que eu não tivesse a condição que eu tenho, eu poderia procurar pessoas que fossem mais acessíveis ao meu bolso e que, por eu priorizar aquele momento do parto, eu ia dar tudo por aquilo. Ou seja, tem pessoas que têm como juntar a família, assim, vão fazer tudo que pode fazer para isso? Tem. Mas a ampla maioria fica no quê?
vai no médico, toma o remédio, volta para casa e vida normal. A vida não pode ser normal numa pessoa dessa, porque não está sendo normal. Segundo, não pode ser normal nem do ponto de vista de saúde, ela tem que mudar alguma coisa na saúde dela, não fez bem a ela. Se não fez bem a ela, deixa eu tirar esse agressor, que é o meu estilo de vida. Então eu não posso chegar em casa e tomar um sorvete. Mudou. Ah, Vitor, mas a pessoa está sofrendo, ela quer ser feliz. Bom, não é essa a forma de ser feliz, ela tem que recondicionar isso na cabeça dela. Isso não é felicidade, né? Porque provavelmente foi um dos fatores, né, que levou ela a adoecer. Então, mas e aí agora como é que eu vou fazer? Pois, ressignifica isso, poxa, alguém que trabalhe uma programação neurolinguística, então, para entender que o sorvete não é felicidade, pô. Não é assim, claro que desde a infância a gente é condicionado a isso, tem muita coisa a ser modificada, né? A criança ganha um prêmio ir num fast food porque ela acertou uma prova. Pô, prêmio dá qualquer presente, não leva no fast food. Tem muita coisa que tem que ser mudada, né? Mas o fato é que quem consegue ter forças, né? Ou o familiar consegue ter forças, consegue ir atrás. E se a pessoa está aberta a um desafio novo, ela consegue trilhar uma forma de enfrentar a doença que é uma forma completamente diferente e menos dolorosa. A primeira coisa que a gente pode mudar são os hábitos alimentares. Como não é algo muito urgente, eu não estou doente, eu quero prevenir. Não é urgente, então eu tenho que... tem pessoas que trabalham no 880, né? Assim, não, então vamos mudar radical e tal. Funciona? Pode funcionar. Né? Mas o 880 ele vive no péssimo ou no muito bom. Começar a implementar práticas saudáveis, né? Inicialmente pensando em comer comida de verdade, deixar produtos alimentícios mais de lado e tal, e aí depois ter orientações. Hoje em dia, sinceramente, na internet, a pessoa que tem interesse, a pessoa consegue se achar ali em alimentação saudável, tá? Mas se puder ter orientação especializada, então, e melhorando as condições alimentares. Esse é o básico, esse é o principal. O resto é resto, mas eu preciso me entender. Né? Então, se a pessoa conseguir se entender e ver que, bom, esse não é o meu grande problema, ou até consigo, ou então, esse meu problema eu não consigo, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito estressada, muito isso, muito aquilo. Bom, a gente tem que buscar outras formas para poder, de novo, mentalmente sermos fortes. São sempre as duas coisas que estão aliadas aqui. Comer comida de verdade, começar a ter orientação alimentar, né? Nesse sentido a gente vai diminuir açúcar, a gente vai gordura trans, a gente vai conseguir comer comida de verdade, gordura de verdade, proteínas boas, vegetais variados, tá? Se eu ainda tenho um gatilho psicológico que me prejudica muito na execução, aí vamos por formas diferentes aqui. Pessoa muito estressada, pô, tem que fazer o exercício. Por estressado, o exercício é um grande remédio. E que tipo de exercício? Aquilo que lhe traz prazer. Então, o estressado, às vezes, o prazer dele é fazer hidroginástica, que não adianta quase nada como exercício. Mas se ele tem prazer em fazer aquilo ali e aquilo desestressa ele, maravilha. Ah, Vitor, o que me desestressa é um vinho. Bom, tá ferrado. Infelizmente, né, tá ferrado. Mas se for um exercício, qualquer coisa, dança e tal, se a pessoa ansiosa, aí a gente considera que para as ansiosas o melhor são os aeróbios. Mas estou falando de forma genérica. O ansioso, ele consegue na corrida, por exemplo, eu não considero ser o melhor exercício, mas melhor do que a ansiedade. Corrida, exercício de luta, existem essas lutas mais funcionais para mulheres, porque o ansioso geralmente é mulher, né? Eu acredito que sejam as coisas que conseguem modular essas pessoas. Eu falo assim, pô, Vitor, mas eu faço. Então aumenta. Se a gente não conseguir chegar num limite, a gente não sabe o quanto aquilo pode potencialmente melhorar nossas vidas. Então, quantas vezes por semana? Olha, tem gente que tem que ser todos os dias. E se não tiver tempo para fazer todos os dias, o máximo de dias possível. Um outro exercício. Idealmente, a gente sempre fala, né? Pô, vamos começar um programa de saúde, tem que fazer a musculação, tem que fazer para fortalecer a massa muscular, porque o tecido muscular, ele também secreta combatentes anti-inflamatórios. Então, quem geralmente tem mais massa magra, adoece menos, morre mais tarde. Ou seja, a gente vai, idealmente, no mundo ideal, a gente vai falar, olha, faz uma musculação e junto à musculação faz um outro exercício, né? Um outro aeróbio. Se não tiver tempo para fazer as duas coisas, primeiro, estressado faz aquilo que dá prazer e ansioso procura um pouco mais aeróbios, que geralmente são aquelas coisas que fazem, ou lutas que são mais desgastantes, que resolvem um pouco melhor. O que
não só o cuidado que a gente tem que ter, né? São os momentos. De novo, a gente vai voltar lá naquela coisa do relógio biológico, né? O máximo cuidado para que isso não atrapalhe, né? Às vezes o momento do exercício não atrapalha o nosso sono. Porque dentro do relógio biológico, lá dá o momento de combater durante o dia, de reparar de noite. Se a gente não tem muito bem como mensurar o estresse durante o dia, por isso a gente fala assim, ó, pessoas mais estressadas, subjetivamente, têm mais câncer? Tem. Mas pessoas mais estressadas, como é que eu calculo isso nos exames e tudo mais? É muito difícil. Então, os estudos eles não vão conseguir abordar tudo isso, porque eu preciso pedir ali uns 50 exames para entender realmente, de fato, o estresse, onde que está pegando. Então, pontualmente não. Mas, pontualmente, quando a gente fala de sono, existem estudos bem específicos, mostrando que aí pega mais em mulheres isso, né? A mulher que trabalha de noite, ela tem 40% mais câncer do que as outras que não trabalham de noite. Shift work. As mulheres que trabalham de noite em regime de plantão de enfermeira, por exemplo, têm muito mais ainda do que as outras. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que ter o cuidado para que, nas prioridades, a nossa prioridade definitivamente é alimentação e sono. Se eu não tenho horário para fazer o exercício, sobrou de noite e isso está prejudicando meu sono de alguma forma, não faz exercício. Mas aí eu vou ficar estressado. Busca outra coisa. O reiki, qualquer outra coisa. Meditação, e aí vai ter que encontrar outras formas.